É, boa noite. Vamos iniciar aqui nossa aula sobre o texto, né, de Thomas Varnage, John Locke, né, surgimento do pensamento liberal, do liberalismo, o artigo intitulado Pensamento Político de John Locke e o surgimento do liberalismo, certo? Eu fico aberto também a questionamentos que possam ser feitos ao texto do Hobbes também, salientando que a nossa primeira avaliação, que vai ser na próxima semana, ela vai ter como conteúdo os dois autores, né, Hobbes e Locke, o pensamento político dos dois, certo? Eu tinha deixado com vocês aí a incumbência de fazer a leitura do texto de Locke e a, e a assistir a aula, né, que já está gravada, a videoaula, sobre o mesmo texto, né, sobre de Locke. Então, essa foi a incumbência. Essa aula de hoje, entre as 18 e as 19h30, será justamente para a gente discutir, debater as dúvidas levantadas aí na leitura que vocês efetuaram, certo? Eu vou fazer uma pequena abertura e aí depois passo a palavra para vocês em termos de questionamento ao texto, certo? Nós temos na próxima semana a avaliação, né, desse conteúdo, tanto o texto de Hobbes como o texto de Locke, mais as discussões, né, que a gente fez. Não vai ter nem nada além disso, certo? Nessa primeira avaliação. Uma avaliação que vai levar em consideração a apreensão dos principais conceitos por parte de vocês. Na segunda, dia 15/3, eu estarei indo para Sumé. Chegarei mais ou menos no final do dia, né? No final do dia. Chego por lá. E no dia 16/3, que é na terça-feira, eu estarei no campus, no ambiente dos professores, das 9 da manhã até o final da tarde, até o final do dia, saindo somente para almoçar, logo em seguida retornando para a minha sala no ambiente dos professores. Porventura, alguém queira fazer algum tipo de queira ter algum tipo de atendimento no logo, certo? É só me dizer com antecedência, certo? E quiser aparecer por lá no ambiente dos professores para conversar pessoalmente, tá? Para discutir sobre alguma coisa. Já que no dia, na quarta-feira, eu ainda vou estar em Sumé pela manhã, só que eu vou ministrar uma aula de manhã cedo, e entre 8 e meio-dia, uma aula online, só que da minha sala, lá em Sumé. E logo em seguida vou almoçar e retorno para Campina Grande, né? Então, à noite, eu vou disponibilizar para vocês a avaliação pelos vários mecanismos, né? E-mail, se for o caso, pelo WhatsApp, e vocês terão 24 horas para fazer essa avaliação. Então, essas são as informes mais gerais, certo? E a questão mais pontual da avaliação, a gente conversa na próxima semana. Então, vamos entrar aí na discussão desse texto, né, do Varnage, aí, que é um argentino, né, sobre Locke. Vocês, desde agora, podem me interromper e fazer questões ao texto, sempre é importante, certo? E aí nós vamos pegar aqui, de início, esse texto. Eu vou fazer uma varredura geral, né? Tentar fazer uma varredura geral, algo que já foi feito lá naquela aula virtual, né? Disponibilizada no YouTube, uma aula que já foi ministrada para outra turma. Então, eu quero que vocês se concentrem apenas nos aspectos conceituais, teóricos, históricos que foram abordados naquela aula. E aí eu vou fazer algo parecido, mas de uma forma mais ligeira. E vou deixar um tempo para vocês fazerem os questionamentos, que podem ser questionamentos tanto diretamente, aqui, verbalmente, como vocês podem fazer utilizando o chat aqui de lado, que eu vou deixar até aberto para mim aqui, né, para a gente poder
discutir, e aí vocês podem fazer perguntas aí diretamente no chat também, que eu vou procurar responder tudo. Só peço um segundinho que eu vou botar um copo d'água aqui, que eu esqueci de encher, e aí logo em seguida a gente começa aqui, certo? Só um minuto. Pronto. Vamos lá, né? Logo de início, nós temos na introdução, aí na página 45, quando um sacerdote argentino afirmou publicamente, numa missa celebrada em outubro de 1987, que o presidente deve ser respeitado porque toda autoridade vem de Deus e não do povo, como dizem alguns, é evidente que não compartilhava com as ideias das ideias de Locke, do liberalismo e da democracia contemporânea. Então veja que já na introdução, o Varnage, né, que é professor de filosofia da Universidade de Buenos Aires, ele já coloca aí, né, a importância do pensamento liberal, né, das ideias do liberalismo, para a própria concepção de democracia que nós temos na contemporaneidade, né? A contemporaneidade, sabemos que para uma democracia sólida, robusta, é fundamental e necessário as garantias dos direitos individuais, direitos esses que nascem aí no pensamento político liberal. E aí toda essa concepção de direito como uma advindo de direitos divinos, de governar, etc. e tal, é justamente a grande motivação para os conflitos e as guerras burguesas que existiram lá entre meados do século XVII e o século XVIII, né, a época das revoluções burguesas. Então, é justamente contra esse julgo, né, contra esse domínio, esse tipo de poder, que o liberalismo vai, e Locke, com suas ideias, contradizer e contestar. Aí, na página 46, né, temos o seguinte: o pensador político é prezado como pai do liberalismo por sustentar que todo governo surge de um pacto ou contrato revogável entre indivíduos com o propósito de proteger a vida, a liberdade e a propriedade das pessoas, tendo os signatários o direito de retirar sua confiança no governante e se rebelar quando este não cumprir com sua função. Esse será o tema principal desse ensaio. Recordemos que o liberalismo surge como consequência da luta da burguesia contra a nobreza e a igreja, aspirando a ter acesso ao controle político do Estado e procurando superar os obstáculos que a ordem jurídica feudal opunha ao livre desenvolvimento da atividade econômica. Trata-se de um processo que durou séculos, afirmando a liberdade do indivíduo e defendendo a limitação dos poderes do Estado. Então, esse parágrafo aqui, ele não é trivial. Tá? Série de conceitos aqui importantes. Eu vou destacar dois deles. Um é a questão da propriedade privada. E nós sempre tivemos, né, principalmente na nossa formação mediana, uma concepção totalmente distorcida, quando não errada, do que é a propriedade privada. A propriedade privada é um conceito atrelado não só aos bens materiais, né, ou ao capital, como dizem lá os críticos, da burguesia e tal, mas diz respeito aos bens, né, logicamente, à vida, à integridade física e etc. Ou seja, os direitos do indivíduo, que até então não eram colocados em primeiro lugar nas concepções feudais e tal. E o outro conceito é o conceito de limitar poder, de limitação de poder, que é, né, fundamental para nós entendermos hoje a separação dos poderes nas repúblicas democráticas contemporâneas. São dois conceitos fundamentais, são trazidos aí, e que nascem com essa concepção do Estado como sendo um Estado limitado em suas ações, limitado em seus atos por direitos civis. A limitação está justamente na propriedade privada. O que é a propriedade privada? O indivíduo. Certo? O que é o privado? O privado é um indivíduo, o seu interesse particular, né? O seu direito civil, o seu direito político.
tudo isso diz respeito ao que a gente entende por propriedade privada. Veja bem, né? Um outro trecho, aqui ainda, né, o que é colocado aqui, a concepção ainda de Locke, uma concepção de educação que ele tem aqui, no parágrafo seguinte, que, de acordo com ele, deveria estimular o desenvolvimento natural do educando. Era importante fortalecer sua vontade, né? Havia que fomentar a saúde e a robustez corporal com um regime e exercícios apropriados. Deveriam ser alcançadas a autonomia pessoal, a atividade e laboriosidade, a probidade, não é? Que é o respeito às leis. Então, tem um certo aspecto republicano no liberalismo e, sobretudo, corresponderia propender a formar membros úteis à comunidade. Então, a visão também aqui, de certa forma, do utilitarismo, né? Que ainda permeia ali dentro da concepção liberal. Então, veja que até a própria concepção de educação, no pensamento político liberal, é da formação do indivíduo, de suas potencialidades, para que ele possa ser um ser realmente livre, laborioso e que se autossustente sem precisar do Estado, sem precisar de benefícios estatais, sem precisar, certo, de assistencialismo por parte dos governos. Então, isso, de certa forma, aí, já na introdução dessas duas primeiras páginas, já mostra o caráter do pensamento político liberal do seu pai fundador, que é John Locke. O contexto histórico, né, eu já falei isso aqui na aula virtual, né, vocês devem ter assistido, né, devem assistir, reassistir, ler e reler, certo, para entender o conceito. Veja aí que nessa concepção histórica é importante perceber que John Locke e Hobbes estão ali, mais ou menos, não são contemporâneos, vamos dizer assim, mas estão... Vamos dizer que Hobbes é da primeira fase da Revolução Inglesa e Locke é da segunda fase, né, da fase final da Revolução Burguesa na Inglaterra. Então tem toda uma concepção histórica aqui, não é, trazida principalmente na questão da Guerra Civil, né, os Stuarts e a Guerra Civil, e aí eu explano aqui tudinho e explico muito bem isso aqui lá na aula virtual. Eu só destaco aqui para a gente ter uma atenção especial, sobretudo no governo de 1649 a 1658, que foi instaurada na verdade, uma ditadura, né? A Commonwealth de Cromwell, certo? Para vocês terem aí uma visão interessante, né? Do ponto de vista desse contexto histórico, tem um filme, né? Um filme Oliver Cromwell, né? Com o nome do filme é justamente o nome do Cromwell, né? O nome do filme é esse, Cromwell, né? Se você digitar, acho que no YouTube, acha o filme, certo? E é um filme antigo, mas que mostra todo esse processo, né? Essa carnificina, essa guerra que foi principalmente a Revolução Puritana na Inglaterra. E aí você tem toda uma discussão aqui histórica, né? Que vai desde a página 48, não é? Com os estudos da Guerra Civil, passando na página 50 com a restauração e a Revolução Gloriosa, que é a vitória e o triunfo final do parlamento em cima da corte, né, em cima da monarquia, e aí você tem instalado finalmente, com a Revolução Gloriosa, a monarquia constitucional inglesa, que existe até hoje, né, e o seu modelo parlamentarista, que inicia-se com um modelo de oligarquia competitiva, e hoje, né, principalmente depois das revoluções sociais do século XIX para cá, depois, né, de tudo que aconteceu, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sugiro a vocês que quem tem Netflix assistam os documentários da Segunda Guerra Mundial remasterizado, né, que está todo coloridinho com as imagens da época, explicando o que foi aquele contexto, né, o contexto do nazismo, do fascismo, da democracia como contraponto, do socialismo soviético, muito interessante, certo? E essa vitória do parlamento é a vitória também do liberalismo, né? Porque você tem instalado, a princípio, um Estado liberal, onde o governo é limitado no seu poder, onde há a instalação da divisão de poder, né, entre o parlamento e as outras instâncias, né, o poder judiciário,
o poder executivo dentro do próprio parlamento, sendo limitado pelo poder legislativo numa organicidade apenas, modelo de Westminster, inglês, e, finalmente, a instalação de instituições que limitam o poder do governo, e essa história de absolutismo, direito divino, na Inglaterra, pelo menos, termina sendo eliminado. E, de certa forma, é a razão, né, a eliminação desse poder absoluto, divino, de existir até hoje reis e rainhas lá naquela realidade social. Vida e obra, né, você tem aí na página 52 os principais aspectos, né, 52 e 53, né, destacando aí o primeiro e o segundo tratado do governo civil, as ideias, né, de Locke, né, sobre contrato, sobre toda essa concepção liberal, contratual, justnaturalista, tal, você vai encontrar no segundo tratado do governo civil, certo? O pensamento de Locke, ele vai se aprofundar como sendo um pensamento totalmente contrário às ideias absolutistas, né? Inclusive a gente acha um pouco disso, não tão forte, mas no pensamento hobbesiano. Tem uma parte histórica importante aqui, né, que diz respeito à relação com o Lord Ashley, que vai ser muito importante. O Lord Ashley é um liberal e vai trazer toda essa concepção, essa discussão, né, sobre o Estado, sobre a natureza do Estado, sobre o Estado como um monopólio da força, mas não como a confusão entre Estado, igreja e poder, né, uma concepção muito mais voltada para um Estado limitado em seu poder, com divisão de poderes e com um enaltecimento da figura do indivíduo como, sobretudo, o burguês, né, proprietário de terras, o grande laborioso, nessa relação social. Né? O liberalismo, o Estado liberal, não é o Estado democrático. A democracia, como forma de governo, ela é antiga, mas a democracia, como um mecanismo de representação política, né, que ela praticamente é o sinônimo de eleições, é moderno, nasce na modernidade. E o primeiro modelo de democracia representativa, eleitoral, que nós temos notícia, é o modelo norte-americano. Né? Depois da Revolução Norte-Americana, nos Estados Unidos da América, é que você vai ter a primeira formatação de uma democracia representativa ali naquelas plagas. Né? E o modelo britânico é um Estado liberal de oligarquia competitiva representativa. Qual a diferença entre uma oligarquia competitiva e uma democracia representativa? A oligarquia competitiva, você tem limitação no voto. Ou seja, não existe a cidadania do voto. Só alguns poucos, ou alguns com algumas características, algumas prerrogativas, podem tanto se candidatar, certo? Ser votado, como votar, né? Ter o direito de voto. Então, o sufrágio não é universal. Já na democracia representativa, não. Na democracia representativa, você não só tem uma oligarquia competindo. A oligarquia pode competir através de partidos oligárquicos, políticos. Mas na democracia representativa, o que a gente vai ter são diversos partidos, inclusive partidos antidemocráticos, que aparecem aqui ao acolá, certo? Mas a democracia ela não pode proibir a individualidade. A democracia somada ao liberalismo. O liberalismo nasce como um contraponto ao absolutismo e às monarquias absolutas, mas desconfia da democracia antiga. A única democracia possível que pode garantir liberdades individuais é a democracia representativa, que justamente nasce nos Estados Unidos da América. Então, temos toda essa abordagem aí, certo? O pensamento Wigner, né, de Locke, seus últimos anos, e eu quero me deter a partir desse momento, né, e aí vocês podem, como já falei anteriormente, me interromper, na questão da filosofia política de Locke, e aí eu vou me dedicar mais tempo a essa abordagem. Eu queria começar, logicamente, que a parte mais importante, e eu estou subentendendo que vocês leram o texto e também assistiram a videoaula, é que o grande foco é o segundo tratado do governo civil. Né? Porque o primeiro tratado do governo civil, ele nada mais é do que, não é, a concepção, né,
do Robert Filmer, né, no Patriarca, que vai ser criticada, né, sobretudo no segundo tratado, por John Locke. Né? Então, a visão no Patriarca era a visão do direito divino dos reis, do poder absoluto dos, né, que incontestável e tal. E o segundo tratado vai trazer justamente o governo civil, né, trazer justamente a importância dos conceitos fundamentais do pensamento liberal lockeano nesse documento, nessa obra. Então, indo na página 57, onde tem o segundo tratado, ou os fundamentos do liberalismo, temos o segundo tratado, como o próprio subtítulo indica, versa sobre a verdadeira origem, a extensão e o fim do governo civil. Considerando como uma resposta às posições absolutistas de Hobbes e dos monárquicos. As semelhanças entre os pensamentos de Hobbes e Locke podem ser sintetizadas nos seguintes pontos. A concepção individualista do homem, a lei natural como lei de autopreservação, a realização de um pacto ou contrato para sair do estado de natureza e, por último, a sociedade política como um remédio contra os males e problemas do estado de natureza. As diferenças são maiores e estão relacionadas às suas perspectivas acerca da condição humana, pessimista, o primeiro, Hobbes, né? E otimista, o segundo, que é Locke. O estado de natureza, que é violento em Hobbes e pacífico em Locke. O contrato, um em Hobbes ou vários em Locke. O governo absoluto em Hobbes, restringido em Locke. E a propriedade e outros elementos, todos eles discutíveis, que surgirão na leitura de seus textos. Então, apesar de justnaturalistas, apesar de contratualistas, né, que a sociedade ela vai, pelo menos, ter uma certa segurança na propriedade, na segurança individual, com o surgimento desse contrato, são questões semelhantes que a gente encontra, e as diferenças são justamente essas, né, que a gente encontra, sobretudo no aspecto do estado de natureza, né, que o homem, para Hobbes, é perverso por natureza, e para Locke, não. O homem não é perverso por natureza, mas existem alguns inconvenientes no estado de natureza, né, provocados, sobretudo, pelos não laboriosos, ou seja, aqueles que buscam invadir propriedades, que buscam limitar a ação da iniciativa privada e que precisam ser contidos de forma incisiva. Né? Então, são pontos aí que são trazidos e importantes nessa comparação entre Hobbes e Locke. E aí vem, né, as concepções, os conceitos importantes, que é trazido aqui na literatura. O primeiro de lei natural. Então, o que é a lei natural? Né? Sua doutrina de direitos naturais foi uma das mais influentes da época. Considera que a lei natural está inscrita no coração dos homens e obriga a todos, antes que qualquer lei positiva, mesmo existindo homens que não queiram segui-la. Consiste em certas regras da natureza que governam a conduta humana e que podem ser descobertas com o uso da razão. Todos os indivíduos têm uma racionalidade implantada pelo próprio Deus, através da qual podem discernir entre o bem e o mal, e cujo primeiro e mais forte desejo é o da autopreservação, e o de preservar a humanidade e de fazer dano ao outro, pois a vida, a liberdade e os bens são propriedade de toda pessoa, na medida em que os seus direitos são irrenunciáveis. Isso é muito importante, né? E lógico que aí você tem toda uma leitura literal, que também é trazida pelo contexto histórico vivido por Locke, né? Ainda uma crença forte na questão religiosa, mas traz elementos fundamentais aqui. E esses elementos fundamentais, de certa forma, estão na ossatura das constituições das democracias contemporâneas, como a do Brasil, por exemplo. Quando se fala aqui que a vida, a liberdade e os bens são propriedade de toda pessoa. Então, quando você fala em propriedade privada, vida, liberdade e bens, você encontra isso na Constituição, no seu artigo de número 5, né, no Brasil. O segundo tratado é um texto clássico sobre a lei natural. E o que é a lei natural? Né? A lei natural, né, é algo interessante, porque ele vai dizer, olha,
A lei natural é a lei que diz que você deve fazer com os outros o que você gostaria que os outros fizessem com você. É muito interessante porque a lei natural, ela nem sempre é respeitada, certo? Então vamos lá. O segundo tratado é um texto clássico sobre a lei natural. No entanto, existe certa contradição com o ensaio sobre o entendimento humano, ambas obras publicadas, como dissemos, no mesmo ano. Se na primeira obra, Locke afirma que é possível ter um conhecimento dedutivo das leis naturais através da razão, na segunda, chocava a possibilidade da existência de tais leis, dado que não podemos ter conhecimento inato das mesmas, e a experiência demonstrou que em diferentes épocas e sociedades, a humanidade divergia acerca dos verdadeiros conteúdos das mesmas. Se nenhuma ideia é inata e não há prova empírica da lei natural, a existência desta é insustentável. A reação imediata em relação ao ensaio foi de rechaço, sendo considerada como uma obra de filosofia Wigg, surgindo uma série de acusações contra Locke por ter minado e questionado as bases da lei natural. O empirismo de Locke nega a existência de ideias, porém, em sua obra política, deixa de lado esta convicção e assume a existência de direitos naturais inatos, ou seja, que antecedem qualquer coisa, que provém da lei natural, impressos no coração dos homens. Surge aqui um conflito entre os postos fundamentais da teoria do conhecimento e as suas premissas políticas. Isso explica o fato de Locke ser considerado o menos consistente dentre todos os grandes filósofos. Isso é, né, a opinião de Varnas. Né? A gente pode contestar. No entanto, né, apesar dessa visão empírica de Locke, né, e a lei natural ser algo muito abstrato e de difícil comprovação empírica, vamos dizer assim, passa a ser um elemento fundamental para a discussão de todos os direitos e leis que vão ser construídas em torno do indivíduo, né, do individualismo burguês. Então, essa discussão filosófica ela vai aí ser importante, mas ela vai margear a importância que será a condução dos Estados modernos, né, sobretudo caminhando para democracias liberais, né, que são as democracias contemporâneas, elas são democracias liberais. Por quê? Mesmo promovendo eleições nas quais a grande maioria, o povo, vamos dizer assim, vai produzir seus governos, né, principalmente nos mecanismos majoritários eleitorais, há uma limitação do coletivo no indivíduo. E aí, por isso a democracia é liberal. Porque ao mesmo tempo que ela é coletiva, que ela traz importantes direitos coletivos, ela tem um elemento de garantia dos indivíduos, dos direitos individuais. E aí há aquela confusão que a gente vê na contemporaneidade, né? A propriedade está tendo sua função social. Veja, quando eu digo isso, eu estou indo a favor do coletivo e contra o indivíduo. Mas a própria Constituição diz que os indivíduos têm seus direitos particulares na propriedade privada. Então, por isso que há essa confusão toda, não é? Que a gente vê aí, inclusive, nos movimentos sociais e tal, porque as democracias, elas são democracias liberais. No caso do Brasil, ela é uma democracia liberal com grande contexto de direitos sociais. E por isso a confusão, certo? É uma confusão interminável, porque há confusão conceitual na própria formatação da ossatura filosófica, vamos dizer assim, da Constituição brasileira. Mas indo adiante, né, o segundo tratado, aí no outro parágrafo, na página 58, o segundo tratado começa com a grande pergunta da filosofia política: o que é o poder? E Locke afirma que é o direito de editar leis, com vistas a regular e a preservar a propriedade e de empregar a força do Estado na execução de tais leis e na defesa da sociedade política contra os danos externos, observando tão somente o bem público. Veja que aí, né, então, o poder não vai ser mais o poder absoluto ou o poder de tudo fazer, mas o poder de editar leis. E, logicamente, quem vai ter esse poder? O parlamento, né? Os representantes da sociedade. Então, a lei natural, né, que vai se conectar fortemente com o direito de propriedade e com a concepção de que a propriedade, né, os bens, a vida, a liberdade devem ser preservados e o poder, justamente,
o poder que o Estado tem, através dos seus governos, de editar leis que preservem essa lei natural, vai ser uma grande discussão aí no pensamento de John Locke. Outro conceito importante é o de estado de natureza, né? Então, são todos eles justnaturalistas, né? Todos esses autores eles são chamados de justnaturalistas. Então, a definição de Locke sobre o estado de natureza é a seguinte: homens vivem juntos, segundo a razão, e sem um superior comum sobre a terra, com autoridade para julgar entre eles. O estado de natureza está regulado pela razão, diferentemente de Hobbes, e é possível que o homem viva em sociedade, mas se carecem desse poder decisivo de apelo, tais homens se encontrarão ainda no estado de natureza. Em outras palavras, a ausência de um juiz comum, dotado de autoridade, coloca todos os homens em um estado de natureza. Então, mesmo ele dizendo, olha, não é bem assim, o homem não é violento por natureza, não é isso que Hobbes está falando e tal. Nós temos como ter sociedade sem a presença dessas instituições. Ele vai e diz, olha, sem um juiz dotado de autoridade, certo, que nós não saímos desse estado de natureza, ou seja, a dúvida, a desconfiança permanece. Ele não vai deixar isso tão relevante como a gente vai ver em Hobbes, mas a desconfiança permanece. Ou seja, sem regras claras, sem poder coercitivo estatal, dificilmente você vai ter a garantia da propriedade. E aí, pulando o parágrafo e indo para o outro, né, então o fato, na página 59 ainda, o fato de se tratar de um estado de liberdade não implica que seja um estado de absoluta licença. Não consiste em cada um faça o que bem quiser, pois o homem tem uma lei da natureza que a todos obriga. Veja que a lei de natureza, ela antecede as leis editadas pelos homens. Pois o homem tem a lei da natureza que a todos obriga. Amplia esse conceito, afirmando que a liberdade consiste em dispor e ordenar, como quiser, a própria pessoa, ações, posses e toda a sua propriedade. E, portanto, não está sujeito à vontade arbitrária de outrem. A lei natural nos ensina que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deveria prejudicar outrem em sua vida, saúde, liberdade ou posses. Né? E aí, ó, vida, saúde, liberdade ou posses é propriedade privada. Certo? É propriedade privada. A liberdade natural do homem consiste em estar livre de qualquer poder superior sobre a terra. Já que ao estar dotado de faculdades iguais, não se pode presumir subordinação alguma. No estado de natureza, o homem tem direito a julgar e castigar quem não respeita a lei natural, tornando-se o transgressor um perigo para a humanidade. Todo homem tem direito de punir o transgressor e de ser o executor da lei de natureza. Em outras palavras, qualquer homem no estado de natureza tem o poder de matar um assassino ou castigar um delinquente, pois este renunciou à razão e à lei. E pela violência injusta e a carnificina por ele cometidos contra outrem, declarou guerra a toda a humanidade. E aí é que entra justamente essa concepção fundamental, certo, do controle baseado em leis. Né? Porque você tem uma lei natural que precisa ser respeitada, nem todos vão respeitar essa lei natural no estado de natureza, e aquele indivíduo que está sendo lesado na sua propriedade, ele pode punir o outro indivíduo agressor, né, como se faz com um leão ou um tigre, um desses animais selvagens. E aí, de certa forma, a gente fica sem controle, porque quem é que vai arbitrar isso? Então, a necessidade de você ter um Estado, né, civil, um Estado civil, um Estado político civil, para superar essas dificuldades encontradas no Estado de natureza, que é o Estado sem Estado, político civil. O outro conceito importante, propriedade privada. E aí eu quero fazer essa discussão de propriedade privada com vocês, porque é uma discussão que geralmente é margeada nos debates acadêmicos, filosóficos, nas disciplinas de teoria política moderna. E é um conceito da ordem do dia, fundamental para se viver na contemporaneidade.
Então, dizendo, aqui entrando e citando autores fundamentais para a nossa formação em teoria política, temos Locke presta enorme atenção ao tema da propriedade. E elabora a sua célebre teoria para explicar a origem e o valor da mesma, para alguns, uma apologia da moral burguesa e capitalista, influindo em teóricos posteriores, como Adam Smith, David Ricardo e o próprio Karl Marx. Propriedade para Locke é um termo polissêmico, em sentido amplo e geral, implica vida, liberdade e terra, ou vida, liberdade e bens. E no sentido mais estrito, bens, o direito à herança e a capacidade de acumular riquezas, independente da sua condição. Ou seja, é uma quebra, uma ruptura com o estamento anterior, que impedia as pessoas de acumularem riqueza, principalmente aqueles que não tinham nascido nas castas e tal. Devemos levar em consideração que, de acordo com as leis inglesas da época, os homens condenados por um delito maior deviam entregar suas propriedades ao Estado. E muitas famílias abastadas ficaram na ruína em decorrência da condena de alguns de seus membros. Ou seja, o sujeito pagava pelo outro. Vai haver essa separação. Imagine você, um parente seu comete um delito tal, e aí a família toda paga. Para eliminar qualquer intromissão dos governantes na propriedade privada, que é a propriedade do indivíduo, Locke afirmava que esta precede o estabelecimento da sociedade política ou governo. E seu empenho foi no sentido de demonstrar que os homens podem se tornar proprietários daquilo que Deus deu em comum à humanidade, e isso sem nenhum pacto expresso por parte de todos os membros da comunidade. Assim, a propriedade privada existia no estado de natureza antes da organização da sociedade. E nenhum poder supremo pode tomar de homem algum nenhuma parte de sua propriedade sem o seu próprio consentimento, já que os homens entram em sociedade para preservar sua propriedade. Ou seja, a propriedade é uma construção do indivíduo que antecede a própria concepção de Estado e que, para sua preservação, ou seja, para se livrar das inconsistências e das inconstâncias do estado de natureza, eu faço um contrato social com um ente superior que vai editar as leis e regras para a regulagem da propriedade privada, mas esse ser não é o soberano, no sentido de que ele vai me privar a minha propriedade privada sem o meu consentimento e falando de uma forma odierna, sem um devido processo legal. Ou seja, você, por exemplo, você pode estar... Isso, veja bem como a gente isso aqui é um... nós temos um legado dessa discussão. Imagina você está devendo um cartão de crédito, por exemplo. E aí o cartão de crédito tem uma taxa de juros lá em cima e você está devendo aí em torno, né, de um percentual que o seu salário do mês vai ser todo subtraído por aquela dívida. Existem salvaguardas para evitar isso. Salvaguardas jurídicas que têm como substância ou alicerce o direito de propriedade. Ou seja, ninguém pode ter privado o seu bem, que é justamente o seu salário, que é o seu bem como trabalhador, vamos dizer assim, para pagar uma dívida e aí você passar necessidade com sua família. Existem salvaguardas para isso. Certo? Essas salvaguardas estão ligadas a esse direito de propriedade. E aí tem essa discussão. E uma discussão que vai se tornar mais sofisticada a partir do sucesso do Estado liberal lá atrás, né, historicamente. Não é? Quando o indivíduo não vai mais ser escravizado por dívida, quando o indivíduo não vai mais perder seus bens sem que haja um devido processo legal, um árbitro, um juiz dotado de regras para poder arbitrar isso. Nem a lei penal. Certo sujeito vai ser julgado por um tribunal, muitas das vezes um tribunal do júri, que é um tribunal dos seus pares, para que você tenha aí acesso a um tratamento equânime e a ampla defesa garantida. Tudo isso que eu estou falando, que é a nossa realidade, pelo menos formal, né? Porque no Brasil nós temos grandes problemas nesse sentido, tem aí um nascituro nessas ideias liberais, nesse pensamento político liberal, sobretudo aqui em John Locke. Certo?
E aí, embora tudo pertença aos homens em comum, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa, o trabalho do seu corpo e a obra de suas mãos. Certo? Qualquer coisa que ele não retire do estado com que a natureza a proveu e deixou, mistura a ele com seu trabalho e junta-se algo que é seu, transformando-a em sua propriedade. E aí, o trabalho passa a ser algo praticamente divino, vamos dizer assim. Né? Não sei se vocês já tiveram acesso à obra-prima, né? Uma obra muito importante de Max Weber chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E isso aqui é a ética protestante, vamos dizer assim, que será o espírito do capitalismo da Revolução Industrial na Inglaterra no século posterior, né? No século XVIII. Certo? Essa ética do acúmulo, essa ética do trabalho, ou seja, de você enriquecer trabalhando, de você juntar a propriedade através do suor do trabalho, passa a ser visto como algo fundamental na ética protestante, um dos motivos que vai levar ao cisma da igreja, ao surgimento de outros, da concepção presbiteriana na religião protestante, certo? Então tem toda uma conotação aqui com aquela obra. Então, né, na página 61, né, aí tem toda essa concepção do trabalho, como o trabalho, né, ele vai aparecer fortemente, né, como um conceito importante em Adam Smith, em David Ricardo, o trabalho como uma influência forte no pensamento liberal dessa época, né? Inclusive a própria teoria do valor-trabalho, a mais-valia de Marx, tem aqui, certo, seu prenúncio, seu nascituro. Né? Então, na página 61, isso equivale a dizer que o único título para se possuir alguma coisa é o trabalho, já que aquilo que inicia a propriedade é precisamente tomar qualquer parte daquilo que é comum e retirá-la do estado em que a deixa a natureza. Isso vai servir para o pensamento marxista, né? Da teoria da mais-valia, como o cara vai dizer, o que o trabalhador produz também é dele, porque está dentro dos... Isso tem aí uma ligação forte com o conceito de direito de propriedade. Não é? Não, ou seja, o trabalhador tem que ter... Ele está sendo explorado porque ele está produzindo algo que vai ser vendido que ele vai ter muito pouco em termos de retorno daquilo. Né? Então, isso tem, na base disso, John Locke, David Ricardo e Adam Smith. Marx, quando cria a teoria econômica dele, né, que a obra mais importante de Marx é o Capital, né, o Marx é um teórico da economia, muito mais do que um teórico da política, e na teoria econômica de Marx, né, que é sofisticada e muito difícil, não é fácil, certo? Estudar a teoria do valor, a teoria da mais-valia em Marx, até porque Marx bebe de David Ricardo, e David Ricardo é um economista, não é um pensador da economia, é um economista propriamente. E se você for ver lá toda a matemática que tanto David Ricardo elabora, como Marx também, né? David Ricardo na teoria do valor e Marx na da mais-valia, certo? São equações complexas, certo? Que, logicamente, que Marx não podia pegar aquelas equações complexas que ele elaborou lá, né, na sua análise do Capital, na análise da mais-valia, e colocar num panfleto que é o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista, Marx escreveu para os trabalhadores terem, os trabalhadores que já tinham acesso a uma mínima leitura, poder entender o que ele queria fazer em termos de política. Que, na minha visão, é catastrófico, mas, enfim, isso é outra discussão. Mas o Manifesto Comunista, vamos dizer assim, muita gente passa o tempo todo lendo aquilo ali, mas é um panfleto, não diz nada. Do ponto de vista da teoria mesmo complexa, que é a teoria do capital de Marx, o Manifesto Comunista é um panfleto para os trabalhadores pobres da época, para que os trabalhadores se engajassem na luta política por transformação política. Né? Em alguns lugares, a interpretação marxista foi extremamente violenta, como foi na Rússia, né, da Revolução Russa, e nas leituras dos seus posteriores, como Lenin e Trotsky, que eram mais violentos e sanguinários do que, se brincar, Hitler e o próprio Stalin. Certo? Então, são coisas bem complexas, mas que,
do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico, Marx do Capital, Marx da análise do capitalismo, do valor trabalho, da análise da mais-valia, esse é o Marx que a gente deve se aprofundar bem. O do Manifesto Comunista é o panfletário que vai lá ser o panfleto das grandes organizações internacionais comunistas da do século XIX e início do século XX, certo? Mas, enfim, temos aqui, né, o conceito de propriedade, né, como sendo um conceito fundamental e importante, certo? Na página 63, né, um outro conceito também que se mostra imperativo, né, na discussão, que é o conceito de estado de guerra. Né? Se lembra que o estado de natureza, lá em Hobbes, ele é o próprio estado de guerra de todos contra todos, porque o que prevalece, né, é a insegurança e a violência. Já no estado de natureza lockeano, nós não temos essa violência vista em Hobbes. Ele é pacífico, mas tem algumas inconveniências que são não laboriosos, como você vê aí na leitura. Vamos ver aí o conceito de estado de guerra na página 63. Em síntese, para Locke, o estado de natureza é, hipoteticamente, prazeroso e pacífico. Não é necessariamente uma guerra de todos contra todos. É um estado pré-político, mas não pré-social. E o homem vive guiado pela lei natural através de sua razão. Lembre-se que a lei natural é aquela que está lá na frente, né? Que a gente discutiu lá na frente. A lei natural é a lei da preservação da propriedade, do respeito à propriedade do outro e tal, né? E de fazer aos outros que gostaríamos que fizéssemos com nós mesmos. Isso implica que os homens poderiam viver vidas ordenadas e morais antes de estabelecer a sociedade política. Além do mais, poderiam desfrutar de suas propriedades sempre e quando deixasse o suficiente para satisfazer as necessidades dos outros. O homem natural de Locke não é um selvagem hobbesiano. Lembrar que isso aqui a gente tem controvérsia, né? Se lembra lá do texto que a gente leu? Essa aqui é uma interpretação de Macpherson, né? Ele está baseado em Macpherson aqui para fazer essa questão aqui do selvagem hobbesiano. Mas vamos para frente. E sim, né? Um gentleman da Inglaterra rural, um virtuoso anarquista racional, possuidor de propriedades, que respeita as posses alheias e vive em paz e prosperidade. Este idílico panorama se converteria, de fato, num estado de guerra devido a duas fontes de discórdia. A primeira, que alguns irracionais, esses irracionais são os não laboriosos, tendem a aproveitar dos outros, pois os homens não são perfeitos. Ou seja, nem todos os homens possuem razão. A segunda, os conflitos entre duas ou mais pessoas, nos quais não há uma terceira parte, que seria um juiz ou um árbitro, motivo pelo qual vencerá o mais forte e não o mais justo, voltando para o estado de natureza hobbesiano. A sociedade humana se multiplica e se torna mais complexa, surgindo cada vez mais riscos de conflitos. Então não é tão pacífico assim. No estado de natureza, há ausência de juízos e de leis positivas, regendo, então, a lei natural. Ou seja, para a garantia da lei natural vai ser necessário um estado político. Existe um estado de paz enquanto não houver utilização da força sem direito. E a força sem direito sobre a pessoa de um homem ou homem causa o estado de guerra, que é um estado de inimizade e destruição. O estado de guerra pode ocorrer no estado de natureza ou na sociedade civil, onde há um juiz que faz cumprir a lei. Razão pela qual é importante fazer a distinção entre o estado de guerra e de natureza que outros, como os Hobbes identificaram. O problema é que, uma vez deflagrado o estado de guerra continua. E a pretensa harmonia do estado de natureza não existe. Isso faz necessário que os homens se constituam em sociedade civil, e aí vem a questão do contrato social, para evitá-lo, e é a grande razão pela qual os homens se unem em sociedade e abandonam o estado de natureza. Então, o estado de natureza, seja em Hobbes, seja em Locke, é um estado de insegurança. Isso é certo. Possa ser mais pacífico, uma concepção mais idílica em Locke,
E Hobbes é mais catastrófico, mais violento, mas ambos são de insegurança. Insegurança realmente direta, material, pública, e insegurança jurídica. Quando ele fala aqui que o estado de guerra pode ocorrer no estado de natureza, onde há um juiz que. Não é aqui não. A força sem direito sobre a pessoa de um homem causa o estado de natureza. O estado de guerra, perdão. Força sem direito. O que é a força sem direito? É a utilização da força sem árbitro. E quem é o árbitro? O Estado. Não é? O Estado político civil. É feito um jogo de futebol. Se você não tem um juiz, é a maior zona. Vai ganhar quem tem mais grito. Quem grita mais ou tem mais força. Já num jogo de futebol com um árbitro top da FIFA, os caras ficam quietos, porque ali você tem uma autoridade, tem um poder coercitivo ali, incrível, que pode lhe punir, inclusive, com suspensão e tal. O outro conceito fundamental aqui, o de contrato, não é? Então, o contrato, ele é fundamental porque ele vai ser o momento, o contrato, da saída do estado de natureza ou do estado de guerra para um estado político civil. Vai ser nesse contrato que se realiza a garantia da segurança da propriedade dos indivíduos, ou seja, suas vidas, liberdade e bens, em função da insegurança existente no estado de natureza, como dito. Ou seja, a superação da insegurança jurídica e pública do estado de natureza, que é o estado de guerra, vem através de um contrato que vai instituir, certo, a segurança não existente no estado de guerra ou no estado de natureza. E, logicamente, que isso aí precisa também de laços de confiança e de previsibilidade das instituições. Quando as instituições são imprevisíveis, a segurança pública e a segurança jurídica, elas ficam falhas. E nessa falha, você tem riscos à propriedade privada, ou seja, aos bens, vida e liberdade. Bem, esses são os principais conceitos, né, trazidos aqui no livro, tem outros, né, mas são os principais, né, abordados aqui nessa varredura geral que eu fiz. Ou seja, o conceito de propriedade privada, o de contrato social, o de segurança jurídica e pública, né, da insegurança que é provocada pela própria instabilidade institucional, mesmo dentro de um Estado político civil, são os principais conceitos políticos trazidos aqui. Então, a partir de agora, eu fico aberto para os questionamentos que vocês, porventura, tenham a fazer sobre esse texto, sobre o que eu falei agora e sobre a videoaula que vocês assistiram. Vocês podem efetuar as perguntas no chat, se quiserem. Ô professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do ser pré-político e não pré-social. Ficou um pouco meio subentendido para mim. Ele diz que existe uma sociedade antes do contrato social, ou seja, antes do surgimento da sociedade política, né, que é o Estado político civil, com suas leis, instituições e tal, existe uma sociedade já existente, uma um, um, um momento anterior. Não é feita a visão de Hobbes, na qual você não tem nem sociedade, o que impera é a anarquia, a guerra de todos contra todos. Em Locke, não. Em Locke, você tem uma certa organização social, certo? E que existe a lei natural e os homens são laboriosos e, com a razão, respeitam essa lei natural. Só que existem alguns inconvenientes. E quais são os inconvenientes? Os irracionais, que são os não laboriosos, que colocam sob xeque, né, a propriedade privada. E, para tal, eu preciso de um árbitro. E esse árbitro vai vir justamente com um contrato social, que é justamente o Estado social político. O Estado político civil. Né? Ah, entendi agora. Obrigada. Suas ordens. Ô professor, eu comecei a ler
o segundo tratado, né, de John Locke. Uhum. E eu vejo que ele utiliza muito as referências bíblicas. Não sei, ele fala muito em relação à Bíblia e tal, as histórias da Bíblia. O cristianismo, ele interferia diretamente assim no pensamento de Hobbes? Olha, a religião, né, o aspecto religioso, o cristianismo, a religião católica, e mesmo até depois com as rupturas e os cismas da igreja, né, no protestantismo, no cristianismo, ele influencia até hoje, né? Quando você vê que em muitas constituições, né, se fala em Deus e tal. Então, isso aí é uma concepção da época. O cristianismo, a religião, influencia até a própria concepção humanitária, né? Principalmente num período como esse, onde você tinha aí uma sociedade saindo do feudalismo, né? Saindo das relações sociais feudais de certa forma, muito adeptos a divisões extraterrenas, né? Que vão além do real, uma coisa bem metafísica, para uma visão mais concreta de propriedade privada, de indivíduo, de vontade individual e tal. Então, uma das questões que é colocada é a tolerância religiosa. Né? Então, aqui mesmo, nesse texto, se fala, né, desse conceito, religião. Né? Então, na página 71, a religião aparece aí como um elemento importante. Né? E aí, você tem que ver que o século XVII ele foi um século, como o próprio texto diz aqui, de guerras religiosas. Era muito comum essas guerras religiosas nesse período. Então, existe ainda uma religiosidade forte nos escritos, mas uma demanda por parte de Locke, por parte desse ideal liberal e tal, de uma tolerância maior para com essa liberdade. Quando ele fala no conceito de propriedade, bens, vida e liberdade, liberdade, ela tem uma conotação muito forte religiosa. Né? Como se fosse assim, eu tenho a liberdade de escolher qual a religião eu sigo. E nessa época, qual era a religião que tinha? Né? O cristianismo, e você tinha os cismas da igreja. Então, na Inglaterra, você tinha a igreja anglicana, que era muito atrelada aos direitos divinos dos reis de governar. Então, a crítica vai ser em cima dessa, diferente do calvinismo, né, que a gente vai encontrar lá na Holanda. É a Holanda, o rei da Holanda, a Casa dos Orange, que vai ser responsável pela Revolução Gloriosa, a instalação da monarquia constitucional na Inglaterra, é calvinista. Né? Com o passar do tempo, a igreja anglicana vai voltar e tal, mas o cristianismo teve e ainda tem muita interferência na política, mas uma das coisas importantes do pensamento liberal é justamente essa tolerância que vai ser defendida, que se elasteceu a um conceito contemporâneo, inclusive de não ter religião nenhuma. Né? As nossas constituições contemporâneas não têm religião de Estado, porque a religião é algo do indivíduo e não do Estado ou de um grupo e tal. O indivíduo é que escolhe a religião que quer seguir, inclusive não seguir religião nenhuma. Vou encher aqui um copo d'água.
É, veja bem, o liberalismo, ele é burguês, né? Eu acho até, assim, um pleonasmo, né? Você falar liberalismo burguês. O liberalismo é burguês, é a criação da burguesia, né? Que era a classe social da época que lutava por se livrar dos grilhões atrelados a toda aquela legislação que existia no feudalismo, né? E que vai ser característica das monarquias absolutistas. Então, o liberalismo é burguês. A propriedade privada, como se fala no próprio texto, é um conceito mais amplo do que as posses, os bens e tal. Diz respeito à vida e à liberdade. Então, assim, os liberais contemporâneos, eles são contraditórios porque eles não conhecem um conceito. Muitos se dizem liberais e, na verdade, são conservadores ou autoritários. Né? Existe um vazio conceitual muito grande, né, na sociedade contemporânea, muito grande. Locke tem uma contribuição fundamental porque ele vai ser aí, né, como o próprio autor fala, o pai, né, o pai do liberalismo. Não é que não existiam já ideias liberais antes de Locke. Existiam, mas não. O Locke vai ser responsável por uma organização disso, né, uma elaboração disso. O liberalismo é burguês. A propriedade é um conceito que abrange, inclusive, a liberdade civil. O que é direito civil? O direito individual. O direito do cidadão, né, dos civitas, de ter a sua liberdade, né, suas posses, seus bens e a integridade da sua vida, né, a garantia da integridade física e tal. Então, isso é direito civil. As liberdades civis, né, no plural, abrange, além desse conceito, né, ligado ao direito civil, né, à cidadania, às civitas, a questão política, né, de você contestar os governos, de você ter liberdade de formatar partidos políticos, de escolher governantes e tal. Então, o que a gente vê hoje, Vitor, é uma inconsistência conceitual muito grande do que é o liberalismo, do pensamento liberal contemporâneo, de como ele avançou, né, de como ele está ligado hoje em dia a questões que estão na base do que a gente entende por direitos humanos, mas o liberalismo não é burguês, nasce com ele, nasce com uma concepção estreita, muito atrelada aos bens, mas que, com o passar do tempo, principalmente quando ele se encontra com a democracia, né, que é no século XVIII e XIX, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, no XX, né, que você vai ter a democracia representativa e a democracia liberal como um grande regime político no qual você tem liberdades civis, liberdades individuais, evoluindo para o que a gente entende hoje. Os liberais contemporâneos terminam confundindo. Aí tem gente que se diz liberal, mas na verdade está defendendo uma agenda autoritária. Ah, sou liberal e peço intervenção militar. Que doidice é essa? Né? Não tem nenhum sentido. Então a gente precisa entender o que é o liberalismo. E para entender o liberalismo, a gente tem que beber nesses clássicos da modernidade. E eu acho que essa falta de entendimento do liberalismo, ele vem da sociedade, assim, contemporânea como um todo. Porque tanto as pessoas que dizem liberais têm um conceito diferente sobre o liberalismo, como as pessoas que se dizem liberais também não entendem esse conceito. E fica essa bagunça e uma guerra de narrativas sem fim, um querendo ser melhor que o outro. Enfim, a intolerância reina, né? E os dois lados ficam nessa disputa sem nem entender o que é realmente. Porque quando eu comecei a ler os textos e tal, eu entendi o liberalismo de outra maneira, que é totalmente diferente do que o povo fala. E critica e crucifica, né? Achando que é o verdadeiro, enfim. Não, hoje nós temos um problema sério que são as redes sociais, né? Ao mesmo tempo que são fundamentais, né, como um ambiente democrático de se manifestar, tem muita loucura, né? Tem que saber filtrar. Então, assim, eu sempre oriento as pessoas que estão estudando ciência política a não perder tempo em certos debates que as pessoas não têm a formação adequada para isso.
Então você vai discutir o que é liberalismo com pessoas que não estão sabendo ou não têm informação, tal, é perca de tempo. Certo? O liberalismo é isso que a gente está estudando aqui, o liberalismo político. Tem um liberalismo econômico, tem um neoliberalismo, que já é uma outra coisa, né? Mais contemporâneo, né? Diz respeito às ideias de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, lá na década de 80 do século passado e tal. Que é o quê? É Estado mínimo. Tem uma leitura muito legal sobre democracia, liberalismo e democracia, de Bob, um texto. Eu dou esse texto em disciplinas contemporâneas, né? Não tem como ver esse texto numa teoria, numa disciplina como essa nossa, que não faz parte da ementa, mas que discute bem isso, certo? Então nós temos o liberalismo político, que é esse que a gente está discutindo aqui. O liberalismo político está atrelado à concepção de propriedade privada, uma concepção, um conceito importante, que diz respeito não só às ideias, mas diz respeito às posses, né? Diz respeito à integridade física, diz respeito ao Estado de Direito, né? E você não pode ser lesado na sua propriedade, ou seja, nos seus bens, na sua vida e na sua liberdade, sem que haja um árbitro para isso, né? Falando de forma objetiva. Você não pode ser punido sem um devido processo legal. Você não pode ser acusado de um crime e ser preso de forma sumária pelo Estado sem um devido processo legal, sem direito à ampla defesa, um advogado constituído que garanta seus direitos constitucionais. Tudo isso é liberalismo, certo? O que explicaram para vocês aí no senso comum, com o que confundiram mais do que ajudaram, é senso comum, são pessoas desqualificadas, despreparadas para explicar um conceito tão complexo e histórico como esse. Alguma pergunta mais? Temos aí 20 minutos ainda. Podem fazer perguntas à vontade. Né? De repente, uma leitura, alguma coisa. Quem de vocês reside em Sumé? Acho que só Letícia. É mesmo. E a maioria mora em outras cidades, né? Não, eu pergunto porque eu vou fazer. Semana que vem eu vou fazer esse trabalho lá em Sumé. Na verdade, eu vou trabalhar em Sumé as coisas que, inclusive, eu tenho acumulado aqui que eu não estou conseguindo fazer por estar em casa, né? Aí não tem a mesma concentração. Eu estou perguntando porque estarei lá na terça-feira o dia inteiro, né? De repente, quiser tirar alguma dúvida e tal, estarei por lá. Eu moro em Serra Branca, é pertinho. É, é perto, Serra Branca. Conheço bem Serra Branca, né? E aí é mais próximo e tal, mas assim, eu sugiro que só se desloque realmente se tiver uma coisa muito urgente para falar, né?
como a gente não está tendo as aulas presenciais, seria uma forma também de ter um contato, pelo menos mínimo, né, com os alunos, né, porque o que a gente tem que evitar é aglomeração e o resto é distanciamento social e máscara. Né? Então, assim, na minha visão, tem outra visão, né, dessa pandemia, mas enfim. Se quiserem aparecer, serão bem recebidas lá na minha sala. Bem, pessoal, se não tem mais dúvidas, nenhum questionamento, eu vou encerrar a aula, certo? Nesse momento. E, posteriormente, eu vou colocar essa aula disponível para vocês também, de forma gravada, certo? Se porventura aconteça, surja mais algum questionamento daqui para a semana que vem, certo? Podem encaminhar. Via e-mail ou para o WhatsApp, certo? Eu responderei. Do ponto de vista da avaliação, semana que vem teremos um momento para falar a respeito disso. Inclusive, lá no atendimento, quem comparecer, teremos aí uma oportunidade de falar a respeito disso também, tá certo? Eu desejo a todos um final de noite legal, né, tranquilidade, e até a próxima, certo?